Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. O programa hoje discute a atual situação da economia catarinense e as perspectivas para os próximos anos. O cenário, ele é promissor. O nosso modelo de negócio econômico, ele é satisfatório, ele está adequado à realidade e àquilo que vem pela frente. Quais são os setores que devem ter maior expansão? O avanço da China representa uma ameaça ou é uma oportunidade de crescimento para a indústria catarinense? Não dá para esquecer, nessa segunda-feira esteve aqui no Conversas Cruzadas o ex-governador de São Paulo, José Serra. E ele apontou uma crítica séria da política do governo federal quanto à política industrial. E criticou a desindustrialização do país e disse que Santa Catarina perde muito com isso, pela característica exportadora da nossa indústria. Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, ele que coordenou o plano de governo do atual governador Raimundo Colombo, Murilo Flores. Também está aqui conosco o professor Pedro Moreira Filho, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Economia, conselheiro da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, o professor da UFSC, professor Lauro Matei, e também o vice-presidente da Fiesc, Glauco Corte. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode participar do nosso debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, que é o twitter.com/conversastvcom. Nós temos o oferecimento aqui no Conversas Cruzadas. Estamos no ar em nome de Firenze Business Park. Lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa Novo Uno, Novo Tudo, venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. Senge, em defesa do profissional da engenharia, sempre. E Queres, promoção carro para a família toda, Queres. Compre e concorra a 4 carros em um único sorteio. Você pode participar também aqui do Conversas Cruzadas através do portal de voz da TV Com. O portal de voz funciona da seguinte forma: você liga no 8401-0385, digita a opção 5, que é falar comigo. Aí você deixa o seu recado em 30 a 40 segundos, diz o seu nome, de onde é que você está falando, a sua opinião, a sua pergunta, tá certo? Esse é o portal de voz da TV Com. Eu quero começar o programa mostrando o trabalho organizado pelo professor Lauro Matei, que está aqui conosco, também pelo professor Oiedo Nunes Lins. E é um livro que me parece muito interessante e é o tema do nosso Conversas Cruzadas. A socioeconomia catarinense, cenários e perspectivas no início do século XXI. Professor Lauro Matei, como é que surgiu essa ideia e qual é o rescaldo que a gente pode passar aqui, qual é o resumo que a gente pode passar para o nosso telespectador? Claro que depois a gente vai desmembrando aqui aquilo que o senhor apontou nesse trabalho. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de mesa. Boa noite, telespectadores. Esse livro, na verdade, é uma obra coletiva realizada em conjunto com professores da UFSC, professores da FURB de Blumenau e professores da Unesc de Criciúma. E, na verdade, a gente pensou um pouco esse livro, dada um pouco a ausência de análises mais sistematizadas sobre a realidade atual de Santa Catarina, com raras exceções. Talvez a Fiesc é uma das poucas entidades que tem um pouco essa tradição de organizar um conjunto de informações sobre a realidade de Santa Catarina. E, em função disso, a gente pensou, então, um trabalho de 2, 3 anos que a gente foi coletando dados e arrumou um conjunto de informações cujos colegas resolveram, em suas áreas específicas, analisar um pouco mais detalhadamente. Então, o livro ele se organiza um pouco em 3 grandes partes, né? Ele pega um pouco um olhar sobre
a parte mais da formação econômica de Santa Catarina e a distribuição espacial das atividades econômicas de Santa Catarina, essas especificidades regionais. Sim, os segmentos, os atividade segmentos, em cada exatamente. região, enfim. E aí depois uma segunda parte desce mais a fundo no setor agroindustrial, na agricultura, no setor industrial e no setor de comércio e inserção da economia de Santa Catarina na economia internacional. E uma terceira parte deu um olhar um pouco mais para a realidade social, a questão demográfica, a questão do mercado de trabalho. E a gente construiu aqui um indicador que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Socioeconômico de Santa Catarina, juntando um pouquinho os indicadores econômicos com os indicadores sociais, para isso finalizar então o livro apontando algumas tendências, que é o último capítulo do livro, é a quarta parte do livro, né? Então o livro, na verdade, ele tenta trabalhar com duas coisas, né? Um olhar mais numa perspectiva histórica da evolução da economia de Santa Catarina, num processo de organização dessa economia através de setores e regiões, mas também um olhar sobre a realidade atual dessa economia, né? E aí a gente chama a atenção com alguns pontos, sobretudo na agricultura, alguns pontos na agroindústria, alguns pontos na indústria, e alguns pontos importantíssimos na inserção da economia no cenário internacional. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui vários pontos de partida extremamente interessantes. Eu quero falar sobre a situação atual de Santa Catarina em perspectivas e trazendo o seguinte gancho, começando com o Glauco Corte, que é vice-presidente da Fiesc, e na sexta-feira será aclamado como presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, aclamado porque é o candidato único de uma eleição de consenso, o que mostra que a coisa foi bem feita, né? Resultado de um trabalho que o senhor já fez na área da indústria. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: nós fizemos um programa aqui, há um tempo atrás, e até a Raquel pode me ajudar na produção, nós estávamos com 2 professores lá em Chapecó, e eles fizeram um estudo mostrando que o modelo catarinense, que foi muito interessante, que deu muito certo até meados da década de 70, deu certo para aquele momento e que agora estaria defasado. O modelo da pequena indústria, agroindústria acima de tudo, e que hoje nós temos um fluxo migratório muito grande dos pequenos municípios, daquela faixa do interior, faixa serrana e oeste, para o litoral catarinense. E é claro, isso provoca distorções do ponto de vista de demanda social, do ponto de vista de mobilidade urbana, de demanda por serviços públicos, né? Hoje, a Fiesc percebe que o nosso modelo está ultrapassado ou nós estamos no caminho correto? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros aqui de debate. Não, nós achamos o seguinte, que Santa Catarina está passando por um momento de transição importante na sua economia, mas os problemas não são tanto do setor produtivo, eles são mais do setor público. Porque essa migração do interior do estado, de áreas e de regiões importantes economicamente, se dá basicamente porque o jovem vem buscar oportunidade, famílias inteiras, no litoral, onde há mais ofertas de escola, existe mais possibilidade de saúde, de atendimento hospitalar. E nós temos ainda, o Santa Catarina sofre cronicamente de um problema de infraestrutura logística. Nós somos provavelmente um dos estados, entre os estados economicamente desenvolvidos do país, certamente nós estamos entre os primeiros em que o custo de logística é muito caro, né? A Fiesc, aliás, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, nós fizemos há uns 3 anos atrás um estudo sobre o custo de logística e verificamos que o custo de logística para o setor industrial em Santa Catarina é o dobro do custo de logística de uma indústria americana, né? Quase 20% do faturamento do setor industrial, cerca de 18% a 20%, é desviado é onerado pelo custo de logística, enquanto nos Estados Unidos é cerca de 10%. Então, nós não nos referimos ao modelo como um modelo ultrapassado.
Nós achamos que o Estado precisa mudar as suas prioridades de investimento e olhar com mais atenção as áreas mais distantes da capital e do litoral. Pois é, a gente vai discutir isso ao longo do programa, essa questão de logística, essa questão de infraestrutura, da falta de investimentos. O Estado ele é muito amarrado, ele é muito demorado para conseguir executar suas tarefas, né? As nossas reivindicações são basicamente as mesmas há 10 anos e ainda não resolvidas, né? Saneamento básico, duplicação da BR-101, o anel viário da Grande Florianópolis, enfim, um porto que dê conta do recado e por aí a gente vai. Eu queria saber do presidente da Fátima, Murilo Flores, ainda nessa linha, né? O nosso modelo, no entendimento do senhor, ele está, eu vou na mesma linha, ele está defasado, o problema é a responsabilidade do Estado em função da falta de logística para atender essa demanda, o modelo está ultrapassado. Qual é a sua visão? Boa noite. Boa noite a todos. Eu diria, primeiro, sobre a questão de logística, inclusive o programa de governo do Raimundo Colombo absorveu em grande parte o que a Fiesc fez de estudo a respeito o quanto essa logística ainda inadequada, o quanto ela custa para a competitividade de vários setores da economia do Estado. Mas eu queria acrescentar a isso algumas questões importantes. Você, na abertura do programa, você mencionou o problema de China, o problema dos cenários internacionais. Essa presença desses novos atores está mudando a ordem das coisas internacionais, do comércio. E aí isso já traz impactos à nossa economia de cara. Setores industriais como cerâmica, setores como a indústria têxtil já estão sentindo e sentirão mais esse impacto. Então isso já é um cenário muito claro. Mas também tem mudanças no próprio cenário nacional. E aí o professor Lauro Matei vai conhecer isso muito mais do que eu, mas nós já temos migrações no setor do agronegócio para regiões do Cerrado muito forte. O feijão, que era um produto típico do estado de Santa Catarina, hoje está no entorno de Brasília. A produção de grãos está no Cerrado. Já há uma grande migração das agroindústrias para onde está o grão, que é a matéria-prima para essa... O custo do transporte aqui... O custo do transporte, isso inclusive a Fiesc tem um estudo sobre esse custo. A questão do insumo para chegar aqui... Nós somos importadores de milho e eu vi uma apresentação na Fiesc que mostrava o custo para o milho chegar aqui. E isso modifica a regra, o embate interno. Então você tem uma mudança de cenário internacional, você tem mudanças no cenário nacional. E o que não muda e que é a nossa grande, que eu diria que é o nosso grande instrumento de competição, é a capacidade empreendedora. Quer dizer, isso talvez seja o maior diferencial do estado de Santa Catarina, a grande capacidade empreendedora. Mas que nós vamos ter que tomar providências para que alguns setores que poderão perder competitividade que eles mantenham e, acho que mais importante, criar novos setores econômicos com base na inovação. Isso nós vamos precisar fazer. Pois é. Eu vou fazer apenas uma observação, Murilo, para a gente complementar. Porque não é tão importante o fato de que a matéria-prima, o nosso insumo, o milho esteja fora de Santa Catarina. Porque estão indo para áreas extensivas, muito maiores do que as nossas aqui. O problema não é esse. O problema é que é muito caro trazer o milho de lá para cá. Claro. Porque poderia perfeitamente estar lá e nós trazemos por um custo razoável. Mas a gente perde a competitividade. Nós perdemos a competitividade nisso. Nós ficaríamos aqui com o abatedouro, com o gado, com o porco, né? E com o frango. Né? Mas não, nós estamos perdendo competitividade porque trazer o insumo de lá para cá é caríssimo e prejudica a competitividade da indústria catarinense. Então daqui a pouco nós vamos perder a indústria. Sim, isso pode representar perda de a indústria de vai se localizar perto de onde está o seu insumo básico. Sim. Professor Pedro, o nosso modelo, como é que está? Olha, eu queria fazer uma abordagem um tanto diferente do que foi tratado aqui até o momento, né? Eu vejo que nós precisamos mudar o modelo de produção do Estado.
Aonde é que eu vejo isso? Eu vejo que, olhando aqui dados da Fiesc, você veja que na pauta de exportação, de 10 produtos mais importados, 7 são commodities ou commodities semi-manufaturadas, semi-tratadas. E apenas por Santa Catarina. Por Santa Catarina. E apenas 3 produtos dos 10 mais exportados são produtos industrializados, produtos com tecnologia, com valor agregado. E enquanto nós ficarmos com este modelo de trabalhar matéria-prima, vender matéria-prima e comprar produto industrializado, nós estamos exportando a nossa riqueza. Veja só, também é um dado da Fiesc, doutor Glauco, de que de janeiro a maio deste ano, nós vendemos para a China 137 milhões de dólares. Podemos dizer que praticamente são produtos primários, né? Alimentos, coisas assim. E importamos da China 1,423 bilhões, possivelmente de produtos industrializados na sua maior parte, que vão servir de matéria-prima, né? Ou de equipamentos ou coisa parecida. Então eu vejo que este modelo, aliado à expansão de ocupação da zona litorânea, aonde a prestação de serviços predomina, o processo industrial vem sofrendo um desgaste muito grande. Então, nós temos setores como o setor têxtil, o setor madeireiro, que não agregam valor, e isso cria um problema muito grande para o Estado. Eu fui discutir com os empresários na cidade de Lages e cobrei daquele momento, daqueles empresários que estavam lá debatendo conosco, por que não se agregava valor ao processo da produção da madeira. E agora vejo que no dado publicado aí pelo IBGE, a cidade que tem o maior número de pessoas na zona de miséria em Santa Catarina é a cidade de Lages. Então está muito explicado, porque plantar o pinheiro, cuidar da planta do pinus e depois colher e vender bruta não agrega valor. As pessoas, a renda é muito baixa, baixíssima. Professor Pedro, essa foi uma alternativa das indústrias que conseguiram superar a questão cambial, mudando o modelo também, né? Até o doutor Glauco pode confirmar isso para a gente daqui a pouco. É mudando o modelo, agregando valor, botando design, qualificando, enfim, mudando o processo produtivo, mudando o produto em si, né? Para alcançar um diferencial no mercado. Eu queria concordar com o doutor Glauco aqui, quando ele fala que não é só um problema da iniciativa privada, do modelo econômico privado. Em Santa Catarina, nós estamos carecendo de uma atuação mais efetiva da classe política e governamental. O governo está amarrado, né? O governo está amarrado e não tem recursos. Você falou também no início das suas colocações de que alguns projetos eles se arrastam por muito tempo, né? Nós já estamos cansados de ver, por exemplo, que o aeroporto tem que ser ampliado e que o projeto está em andamento, mas daqui a pouco o projeto é para ser colocado no mercado para licitação em março, passa para maio, passa para julho, e as coisas, o processo vai se arrastando e nada é feito, né? Nós temos esses problemas muito grandes que travancam o desenvolvimento e o crescimento. Santa Catarina é o 6º ou 7º maior exportador, mas vejam a pauta de exportação que está sendo de riqueza que estamos mandando para lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos discutir esse assunto depois do intervalo. Quando o senhor diz que dos 10 produtos mais exportados de Santa Catarina, 7 são commodities e que há uma necessidade de mudança no modelo, a gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.